A publicação dos dados parciais do censo de 2022, realizado pelo IBGE, e que poderiam ser usados para efeitos de divisão do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, está barrada temporariamente, mas os prefeitos foram surpreendidos com os valores baixos do que o esperado na primeira parcela dos recursos do mês de janeiro. Entre as 184 cidades do Ceará, 36 tiveram redução de receita. Em meio a notícias negativas, outros municípios receberam, porém, mais dinheiro. Sobre esse assunto eu converso agora no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Irineu Carvalho. Doutor Irineu, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A liminar foi concedida a pedido da Prece para os valores do FPM serem mantidos no mesmo patamar, mas os prefeitos se depararam nessa primeira parcela depositada na última terça-feira com valores mais baixos. Diante dessa situação, qual é o impacto nos cofres desses 36 municípios que acabaram tendo uma queda nessa receita, pelo menos na primeira parcela do FPM? Bom dia! Bom dia, Luzano. Bom dia aos ouvintes do Alerta Geral. Na verdade, nós temos aí, Luzano, 36 municípios, dos quais 34 têm uma queda anual, né, mantido esse coeficiente, de R$ 4.300.000 para esse ano 2023. E tem dois com a queda mais acentuada, né? No caso, nós teríamos aí Maranguape e Catarina, e a perda de cada um seria de 12 milhões e 900 mil reais, 13 milhões de reais no ano 2023. Lógico que o município de Catarina, por ser o menor, isso significa uma perda de 50% da receita de FPM dele, comparando o que aconteceu no ano 2022. Irineu, não deixa de ser preocupante para os prefeitos esse impacto nas receitas. Afinal, a cada parcela do FPM, esse dinheiro é comprometido para manutenção de serviços, pagamento de salários e também contratação de obras. Diante dessa situação, repito a pergunta, o que os prefeitos vão fazer? Irão esperar a parcela a segunda parcela do FPM em janeiro, no dia 20, para saber se terão ou não essa reposição dessas perdas que aconteceram agora na primeira parcela do FPM? Olha, a sistemática é a seguinte: o IBGE manda a informação para o TCU calcula os coeficientes e repassa para o Tesouro Nacional. Então, a liminar já foi concedida, essa informação tem TCU, do TCU, se espera que a qualquer momento possa haver uma reversão disso. Eu acho que os municípios têm que estar acionando o TCU, têm que acompanhar de perto, no caso a associação, não só, isso não ocorreu só no Ceará, ocorreu também em outros estados. Então, a própria Confederação Nacional dos Municípios está acompanhando esse assunto junto ao TCU para que agilize perante o Tesouro Nacional. Você deu ênfase a 2 municípios entre as 36 cidades do Ceará, com perdas nessa primeira parcela do FPM, que é Maranguape e Catarina. Para os nossos ouvintes entenderem melhor, por que houve essa queda? Catarina, por exemplo, com essa redução temporária de 50% da receita do FPM, significa dizer que o município perdeu parte do número de habitantes, ou em Catarina o IBGE não foi além da metade da contagem da população? Isso que vai se verificar com os dados finais, né? Porque o censo ele não foi a informação que o TCU ainda não foi com os dados 100% levantados pelo IBGE. Então vamos aguardar para ver se houve alguma falha no IBGE ou se foi, vamos supor, a região do município de Catarina que foi atribuída a um município vizinho, alguma coisa desse tipo. E no caso de Maranguape, aqui bem pertinho na região metropolitana de Fortaleza, as perdas podem também ser significativas, Irineu? Elas são significativas. Agora, o peso relativo ele é bem diferente, né? Enquanto você está, no caso de Catarina,
retirando 50%, o chamado 0,6 que caiu, né? Caiu de 1,2 o coeficiente para 0,6. Então, no caso do Marco, ele está saindo de 3,6 para 3. Então, relativamente, a perda é menor em termos proporcionais. Em termos absolutos, a perda de Catarina é a mesma que Maranguape. Mas eu acho impossível um município como Maranguape perder mais de 30 mil habitantes para outro. Porque, na verdade, você tinha uma população, deixa eu só ver aqui, se eu puder informar melhor, mas você tinha 131 mil habitantes em Maranguape no censo anterior, na projeção de 2022, e cai para 93 mil no dado para 2023. Então, eu acho que é impossível. Então, aí a gente sabe que pode ter um erro grosseiro no caso de Maranguape, como também pode ter acontecido em Catarina. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, APRESE, Irineu Carvalho. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, nós temos um pouco de oscilação na imagem, mas o áudio está perfeito para quem nos acompanha pelas emissoras de rádio, tanto quanto também o áudio perfeito para as redes sociais. Apenas um pouco de oscilação nessa imagem, mas o que vale aqui é a informação que chega para você, ouvinte internauta, com qualidade. Irineu, há uma expectativa real de que com essa liminar concedida a pedido da APRESE, da Associação dos Prefeitos do Ceará, os municípios terão na íntegra esses valores do FPM sem serem atingidos diretamente pela redução no número de habitantes, de acordo com os dados parciais do IBGE? Isso é o que se aguarda, né? E vamos ver com que agilidade o TCU vai processar a informação e mandar para o Nacional. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, APRESE, Irineu Carvalho. Irineu, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Desejo a você um bom dia e um bom trabalho. Bom, eu gostaria só de acrescentar... Pois não? Dos 14, tem 14 municípios que melhoram o ambiente, né? Nós temos 2 que receberiam a mais 8 milhões e 600 nesse próximo ano, nesse ano 2023, e teríamos 12 que ganham 8 milhões e 300 também no ano de 2023. Temos nos 36 uma queda de 172 milhões no global, né? Quer dizer, nos 36 municípios, e um ganho de 69 milhões nos 14 municípios. Ô Irineu, você poderia nos citar quais são esses 14 municípios que ganham receita a mais, mesmo com esses dados parciais do IBGE? Posso, sim, posso. Nós temos os que ganham, tem Tianguá, Aracati, Milhã, Porteiras, Fortim, Pindoretama, Jijoca, Paracuru, Brejo Santo, São Gonçalo do Amarante, Barbalha, Aquiraz, todos eles ganhando 4 milhões e 300 mil. E Eusébio e Itaitinga, que ganhariam cada um, no caso aí, 8 milhões e 600 mil reais. Isso independente desses dados parciais, ou se com a conclusão do censo de 2022, previsto para março deste ano ou abril, esses municípios continuarão com a tendência de ganhar mais FPM? Com certeza, porque aqui já é um dado parcial, então acredito que se tiver alguma coisa a mais, iria ou manter essa população ou acrescentar o que poderia ser um ganho a mais do que o que está previsto já. Então 14, uma boa notícia para muitos municípios do Ceará, notícia ruim para outras cidades que acabam perdendo dinheiro com esses dados parciais do censo. Agradeço a você, Irineu, um bom trabalho, um bom dia. E nosso muito obrigado pelas informações. Repito, para você ouvinte e para você internauta que está nos acompanhando pelas redes sociais, tivemos essa oscilação aí da imagem, uma vez que estamos aqui na entrevista com o Irineu Carvalho, assessor, consultor econômico da APRESE, pela internet, e temos essa oscilação da imagem. Mas eu vou acrescentar para você, ouvinte internauta, que nessa relação citada pelo Irineu sobre os 36 municípios do Ceará que perderam receita do FPM nessa primeira
primeira parcela, cujo repasse foi feito na última terça-feira, estão os municípios de Abaiara, Acarape, Acopiara, Aiuaba, Apuiarés, Aurora, Banabuiú, Bela Cruz, Boa Viagem, Capistrano, Caridade, Cariús, Cascavel, Catarina, Cedro, Choró, Forquilha, Guaiúba, Iguatu, Ipueiras, Itapajé, Jaguaruana, Jucás, Madalena, Maranguape, Morada Nova, Mulugu, Nova Russas, Pacajus, Palmácia, Piqué Carneiro, Potengi, Quixadá, Quixeramobim, Santana do Acaraú e Viçosa do Ceará. De acordo com a Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, com base nessas informações dadas pelo consultor econômico da entidade, Irineu Carvalho, a qualquer momento podemos ter uma reversão desses recursos, dos valores repassados às prefeituras, porque a Prece conseguiu uma liminar na Justiça Federal, barrando o cálculo do FPM com base nos dados parciais do censo de 2022. O censo será concluído no mês de março ou abril deste ano, ou seja, até lá, se concluído esse censo, esses municípios que hoje aparecem com a redução no número de habitantes poderão ser beneficiados com o cálculo final, recuperando assim o número real de moradores. São essas informações, Marcos Furlan, que antecipamos para você, ouvinte internauta, aqui no Bate-Papo Político, e daqui a pouco tem mais informações sobre a agenda das ações políticas que mexem com o seu dia a dia.